a sua vida à luz da palavra de Deus. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 15. É aqui Mateus narra Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. A mulher cananeia, Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. A segunda multiplicação de pães e peixes, verso 1, capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns escribas e fariseus e perguntaram: por que transgredem os teus discípulos a tradição dos anciões? Eles não perguntaram, não questionaram o porquê de violar a lei. Não era a lei, era a tradição dos anciões. Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: o mestre deu a resposta aos escribas e fariseus. Por que transgredis vós, fariseus e escribas, o mandamento de Deus? O mandamento de Deus por causa da vossa tradição. O mestre respondeu aos fariseus com uma sábia pergunta: e vocês? Por que violam o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vocês dizem: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Escribas e fariseus, hipócritas. O quê? Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, e disse: este povo me honra com o quê? Com palavras, com os lábios, mas a sua mente, o quê? A sua mente está longe de mim. Em vão me adoram o quê? Em vão, à toa, me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens, tradições humanas, e não a santa, bendita e poderosa palavra de Deus. E, tendo convocado a multidão, o mestre chamou a multidão que estava ao seu redor. Toda a multidão: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto, o que sai da boca do homem, isto sim contamina o homem. Então aproximaram-se dele os discípulos e disseram: sabes que os fariseus, quando ouviram tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu, o mestre respondeu aos discípulos: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Se um cego guiar outro cego,
ambos cairão no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, o mestre, respondeu a Pedro: também vós não entendestes? Ainda não entendestes? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem da mente. É isto que contamina o homem. É isto o que sai da profundeza da mente. Contamina o homem, porque da vossa mente procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Não o comer sem lavar as mãos. Estas coisas contaminam o homem: homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mas não o comer sem lavar as mãos, isto não contamina. Mateus narra a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, se retirou o mestre para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões de Tiro e de Sidom, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, o mestre, porém, não lhe respondeu palavra nenhuma. O silêncio do mestre para a mulher cananeia. Até onde você espera no silêncio de Deus? O mestre não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, lhe rogaram: Senhora, despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Mas Jesus, ao que o mestre respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de meu pai, de Israel. Ela, a mulher cananeia, porém ouviu. A mulher cananeia, porém, veio e o mestre disse não para a mulher cananeia, e ela veio e o adorou. Tu entende a poderosa palavra? O mestre disse não à mulher cananeia, e ainda assim ela se jogou aos pés do mestre e o adorou e disse: Senhora, socorre-me! Socorre-me! Então nele o mestre se direcionou à mulher cirofenícia cananeia e disse: não é bom tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorros. A palavra de Deus nos narra cachorrinhos. Ela, a mulher cananeia cirofenícia, contudo, replicou: sim, eu sei, Senhor. Porém, até os cães, os cachorrinhos, se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sim, mestre, eu sei. Mas até os cachorros se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Então Jesus lhe disse. Então o mestre, após um momento de silêncio para a mulher cananeia, a sua resposta não. Ela o adorou, entendeu a questão que o mestre estava falando
E o mestre se voltou a ela. Oh, mulher, agora sim, grande é a tua fé. Aos discípulos, ele disse: homem de pequena fé. A mulher cananeia, ele disse: grande é a tua fé. Faça contigo como queres. Faça-se com grande é a tua fé. Faça como queres. Como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. A sua vida, a luz da palavra poderosa de Deus. Mateus narra: Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos, todos os enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, traíam ao santo justo que vivia no monte. Assentou-se ali e vieram a ele multidões. Multidões vieram ao mestre trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e o largaram aos pés do mestre, e ele os curou. Todos quanto meu Pai enviar a mim, de modo nenhum lançarei fora. Curou todos, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então recobraram a saúde, os coxos aleijados, os mudos falavam, então glorificaram a Deus de Israel. O único e verdadeiro propósito dos milagres: glorificar ao único Deus. Mateus narra a segunda multiplicação de pães e peixes a partir do verso 32. Chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, desta multidão, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum. Cura, libertação, ministração da palavra, e não quero despedi-las sem alimento, quero fazer mais. Para que não desfaleça no caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou Jesus, o mestre, aos discípulos: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. O que tens? 7 pães e alguns peixes. Então, tendo mandado o povo assentar-se ao chão, tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos os que comeram se fartaram, comeram à vontade. 7 pães e alguns peixes, comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. O quê? Não eram só 7 peixes e alguns pães. Não eram só
7 pães e alguns peixinhos. E agora sobejou 7 cestos cheios, depois da multidão se fartar. E Mateus narra, mas ora, dos que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e das crianças. Tendo despedido, aí o mestre despediu a multidão. Entrou no barco e foi para o território de Magadá. Saciou a multidão e aí os despediu. A sua vida, a luz da palavra de Deus, ou Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 15.